Bem, pessoal, eu sou Luiz Antônio Pedrosa, eu estou presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba, a DVVale. A DVVale completou agora, em dezembro do ano passado, 21 anos de fundação, prestando atendimento e inclusão das pessoas com deficiência visual nos vários setores da sociedade. Luiz, quais são as lutas, da DVVale ao longo desse tempo? Então, a gente trabalha nos vários setores, né? Então, o primeiro objetivo e meta nossa é incluir as pessoas. Então, a gente tem um trabalho no esporte, que a gente trabalha a capacitação das pessoas, não para eles serem grandes atletas, mas eles cuidar da qualidade de vida, da saúde, do lazer, e aqueles que tiverem foco, objetivo, vão ser grandes atletas, né? A gente trabalha também a inclusão, né, no mercado de trabalho. Só que assim, não adianta a gente querer incluir um deficiente visual no mercado de trabalho se não está capacitado. Então a gente trabalha também a capacitação. Então a gente dá curso de informática adaptada, a gente tem parcerias com escolas de idiomas, vai aprender inglês, espanhol, gestão empresarial. A gente tem parceria com a Universidade de Taubaté, que caso o deficiente visual, muito importante, ele não vai chegar lá, eu quero estudar no Unital e vai estudar. Não, ele tem que passar pelo curso vestibular. Se ele passar, a bolsa de estudo é dada para ele, passa a fazer um curso de graduação e se capacitar para estar inserido no mercado de trabalho. E nós somos, no Conselho Municipal de Assistência Social, uma entidade de assessoramento e luta de direitos. Então, além dos encaminhamentos, a gente tem as nossas brigas boas, né? Que todos os direitos das pessoas com deficiência visual adquiridos têm que ser respeitados. E algumas empresas, algumas instâncias não respeitam, e aí a entidade também entra para lutar por esses direitos. E como é que você percebe Taubaté hoje, diante desse tempo todo, dessa luta toda, né? Você acha que Taubaté já assimilou alguma coisa de todo esse trabalho de vocês, ou ainda falta muito, e o que falta? Melhorou muito, 1000% de quando a gente começou. Vamos começar pela acessibilidade, tá? Desde o início a gente tinha a questão da acessibilidade. O que é acessibilidade? É o direito de ir e vir do cidadão, e que inclui a pessoa com deficiência. Então, o que acontece? A gente pregoa na nossa entidade que a gente tem que tirar o deficiente visual de dentro de casa, não tem que ficar em casa esperando o tempo passar, ele tem que estar na rua, comprando, andando, passeando, né? Então, como é que ele chega numa calçada que não tem acessibilidade? Não tinha. Hoje, 80% do centro da cidade de Taubaté está com piso tátil. Então, o deficiente visual, ele anda, desde que ele seja treinado, que ele esteja capacitado, ele vai andar no piso podotátil com total liberdade, sem precisar do apoio de ninguém. Eu brinco muito que se a pessoa não tiver um ombro amigo, se ela não usar bengala e não tiver um ombro amigo, ela não sai de casa. Então, com a orientação mobilidade, que é o uso da bengala, e o piso tátil, ela vai de onde tiver o piso para onde quiser. Tem uma coisa, então hoje nós temos em Taubaté rotas acessíveis. Hoje uma pessoa desce de ônibus de qualquer ponto da cidade, ela desce na rodoviária velha, no terminal urbano, e ela vai até o mercado municipal utilizando o piso tátil, que hoje a gente tem uma rota, não tem um pedacinho. A gente tem, isso é uma rota acessível, tá? Nós temos em Taubaté ilhas acessíveis. O que é uma ilha acessível? A Câmara de Vereadores de Taubaté, totalmente adaptada. Você subiu a escada, do corrimão da escada da Câmara, já tem em braille. Você vai para onde você quiser dentro da Câmara. Você desceu a escada, não tem nem na calçada o piso tátil. Então, a Câmara de Vereadores é uma ilha acessível. Os bancos são ilhas acessíveis, que tem o piso tátil. Então tem muita coisa para melhorar, mas perto do que era na questão de acessibilidade, com o piso tátil e com os semáforos sonoros, que são 140 instalados na cidade, já melhorou muito, mas tem coisa para melhorar. Reputo que
nós vamos morrer, nossos filhos, netos vão morrer, e não vai estar tudo totalmente acessível. Mas a tendência é que se melhore com essa consciência, né, de continuidade, dos projetos de acessibilidade na cidade. Bom, vamos falar do direito de ir e vir, que eu acho que foi o que pontuou mais agora a sua fala. Sim. Luiz, o piso tátil, ele é muito bacana, mas da forma que foi feito nas calçadas de Taubaté, ele estando envolto em bloquete de areia, que tem aqueles sulcos, né? O bloquete Sim. tem aqueles sulcos, ele é assentado com areia. Isso confunde a pessoa? Não seria o ideal, não seria como é na Praça Dom Epaminondas, que você tem um piso liso e o único piso com saliência é o piso tátil. Então você não confunde muito ali. Como é que funciona para a pessoa trafegar nessas calçadas onde você tem piso tátil assentado junto com bloquete? Então, primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte: o piso tátil, ele tem 3 ou 4 tipos de piso que são aprovados pela BNT. E tanto que está na Praça Dom Epaminondas, que é espetacular, porque inclusive o rastreamento dele para o uso da bengala é melhor, porque a bengala corre em cima do piso. Só mais um detalhe: o piso tátil não é para o deficiente visual andar em cima dele. O deficiente visual tem que ficar do lado direito do piso tátil. Ele vai usar o piso tátil como referência. Por quê? Se eu sou deficiente visual, estou em cima do piso tátil, andando em cima, vem o deficiente visual do outro lado, o que vai acontecer? Uma trombada. Uma trombada. Então, quer dizer, existe também a técnica. Se eu estiver do lado direito, eu cego total, e vem um outro deficiente visual do outro lado cego total, a gente vai passar e vão achar que a gente é metido. A gente nem vai se cumprimentar, porque um vai passar de lado, não vai ter o perigo. O piso tátil, para ser andado em cima, é utilizado pelo baixa visão, tanto é que ele é com uma cor diferente. O baixa visão, ele pode... O que é o baixa visão? É uma pessoa que tem percepção de visão até no máximo 15%, 15 metros. Acima de 15 metros, ele não é mais considerado deficiente visual. Ele tem problemas de visão, mas sem deficiência visual, tá? Então tem medidas que os oftalmos, tanto é que não tem nem CID de doença para quem enxerga mais de 15 metros. Então, o baixa visão que enxerga de 0 a 5 metros, de 5 a 10 e de 10 a 15, ele utiliza esse piso em cima, porque ele vai conseguir ver se tem outro vindo do lado de lá. O deficiente visual, ele usa a técnica de deixar o piso sempre à sua esquerda. Então ele vai estar, o piso tátil vai estar à esquerda do deficiente visual para essa técnica. Então, voltando. Então, a gente tem 4 tipos de piso tátil aprovados pela BNT. E os 2 que estão em Taubaté são da BNT. Eu, particularmente, prefiro o que está na Praça Dom Epaminondas, não por ele estar num piso liso, mas por ele ter as formas arredondadas para fazer o rastreamento da bengala. Os que estão nas calçadas são aprovados. É mais difícil, mas dá para usar, sabe? A gente não confunde, porque ele é assim, em torno de quase 2 dedos de altura, e como eu disse, não é para andar em cima, é para você bater a bengala nele e usar. Tem muito deficiente visual que reclama, porque eu tropeço no piso. Não é para pisar. Ele não tem a técnica, ele pegou uma bengala e, infelizmente, aprendeu a utilizar a bengala sem a técnica. Nós temos uma coisa que diz assim, sabe? Tudo, nada para nós sem nós. Então, quer dizer, nós temos que fazer, nós da associação, a DV Vale, nós acompanhamos todas as instalações dos pisos. Nós acompanhamos. Onde a rampa de acesso não tinha as bolinhas direcionais, foram colocadas. Nós testamos todas as ruas, desde o início lá da Jacques Félix até 4 de março, quando acabou a antiga gestão. Nessa gestão estão colocando, mas eu acho que já pegaram o know-how, não precisa. Nós acompanhamos quem tem orientação mobilidade, que é usar a bengala.
muitas pessoas que reclamam que não conseguem andar no piso, não têm, infelizmente, o curso de orientação à mobilidade e nem deveriam estar saindo na rua, que é perigoso, inclusive. Essa é uma visão minha. Eu preferi o piso da praça, uma visão pessoal minha, que ele é mais fácil fazer o rastreamento. Mas enquanto associação, enquanto entidade de direitos e de luta e assessoramento, é válido aquele piso. Então basta a pessoa fazer o treinamento correto que ela vai saber utilizar o piso. Então o bloquete que está em volta não incomoda, não interfere? Não interfere, desde que você utilize a bengala de uma maneira adequada. Ok. A bengala vai sofrer, porque quem anda no piso do Epaminondas, ele vai andar ali e vai ver que ele é baixinho, então você consegue rastrear a bengala, que a bengala é utilizada como rastreamento no chão. Então você passa, você está do lado do piso, faz até barulhinho, né? Você passa a bengala, faz o barulhinho. Nas calçadas tem o bloquete ele tem buraco, ele tem saliências, né? Mas quando ele chega no piso, a ponta da bengala bate no piso. Bom, eu utilizo muito. Vou dizer que gosto muito, não gosto, mas a gente tem que aprender a utilizar. E são utilizados nos grandes centros. A cidade de Curitiba, por exemplo, eu já estive em Curitiba, ela é toda com esse mesmo modelo de piso. Ok. E quando precisa atravessar a rua, nós temos duas questões. Uma é que, por exemplo, as rampas de cadeirante, elas ficam na maioria das vezes nas esquinas. Às vezes o cadeirante desce, está no meio da rua e o carro que está vindo para virar, ele não tem a visão do cadeirante no meio da rua. Não tem semáforo, no meio do quarteirão você corre mais risco, porque o cadeirante só vai atravessar, ele vai descer a rampa, ele não tem que descer a rampa e ficar na beira esperando o carro passar. Quando o semáforo fica vermelho para o carro, e hoje por deficiente visual eu utilizo também, vários de nós, hoje nós temos, como eu disse, 140 semáforos sonoros na cidade, você aperta, quando aquele semáforo sonoro começar a tocar, você pode atravessar que o carro não vira, ele está em cima da faixa. Nós acompanhamos também, inclusive o pessoal que à época estava na diretoria do CONDEF, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, acompanhou também. Não fomos só nós deficientes visuais, tiveram cadeirantes que acompanharam. Então, a rampa, o cadeirante não desce a rampa, ele espera o semáforo ficar vermelho, pararem os carros, aí ele atravessa na ponta. Visão minha, tá? Esse é o ideal, que é o que nós deficientes visuais fazemos. A gente aperta, quando começa a apitar o semáforo sonoro, que eu tenho também os meus questionamentos quanto ao semáforo sonoro que existe na cidade. Mas é utilizável. Porque se você põe a travessia no meio do quarteirão, quando que ele vai passar? Só quando não vier carro nenhum. Lá na ponta ele utiliza o semáforo da cidade. Se houvesse uma educação para que o motorista, ao visualizar uma cadeira atravessando a rua, parasse o trânsito, Educação, né? De trânsito. Pois hoje é. Ninguém respeita a faixa de pedestre. O pessoal fala, às vezes eu estou com uma pessoa que enxerga, estamos na faixa, vamos atravessar. Só se não estiver vindo o carro. Não, o carro para, atravessa você sozinho. Eu não confio. Hoje é utopia, mas no tópico, até vai fazer 400 anos daqui a 24. Será que até lá a gente não consegue transformar essa utopia em realidade? Então, eu concordo com você. Nós poderíamos colocar uma rampa no meio do quarteirão, colocaria uma faixa se os carros parassem. Não param. Infelizmente, É um trabalho de educação, bacana, que acontece também. Graças a Deus eu falo, mas eu tive a oportunidade de viajar muito por conta de outras funções que eu exerci nesse movimento de cegos, né? Fui muito para Brasília. Em Brasília, se você pisa na faixa, o carro para. Qualquer esquina, não precisa nem semáforo. Você pisa na faixa, o carro vem vindo para. Estando sinal. A rampa de acesso também no meio do quarteirão com uma faixa, assim como tem ciclovia, uma faixa que ligasse uma rampa a outra para que o motorista ficasse atento, né? Sim, Enfim. Então, senão você precisa atravessar aqui, mas você tem que ir lá na esquina atravessar e dar a volta, voltar pela outra calçada até chegar onde você quer. Então, né? É questão de consciência. É questão de conscientização e educação mesmo, né?
Então, é muito difícil, eu vou falar para você. Pela minha vivência, né? Certo. E quanto ao semáforo sonoro? Uma curiosidade que eu tenho. Vamos lá. Você escuta, e o motorista que está dentro do carro com o motor ligado, com o rádio ligado, ele escuta? Não escuta. Essa é uma das minhas críticas. Logicamente que ele vai ver que o sinal ficou vermelho para ele. Ele está ouvindo música, mas o semáforo está vermelho para ele. Só que se ele passar na contramão, o semáforo está vermelho para ele, se ele passar no sinal vermelho, eu vou ser atropelado. Então, qual que é a minha indagação sobre o semáforo sonoro? O semáforo sonoro é importante, ele existe, ótimo. Falo para você por experiência de vida. Taubaté tem 90% das cidades do Brasil não tem o que Taubaté tem hoje, de acessibilidade. Mas ainda é aquilo, volto a dizer, nada para nós sem nós. Se o pessoal procurasse associação, procurasse um deficiente visual, procurasse o CONDEF, que fosse, eles iam saber que hoje, primeira coisa, o semáforo sonoro ele fica colocado num poste. Onde que está o poste para o deficiente visual? Ele sabe que está ali porque a gente faz campanha. Então o que acontece? Eu pego a minha bengala, pego na mão, vou brincar de espada com ela. Desculpa, pessoal, que está assistindo aí. Vou brincar, daí eu bato, achei o poste. Aí eu levanto a minha mão para achar, porque ele é o sistema de botoeira. Aí eu vou bater a mão na botoeira, lógico, se ele estiver ali, vou apertar. Mas ali tem o vandalismo. Pode ter graxa, pode ter chiclete, pode ter guspe, pode ter muitas outras coisas ali, né? Além dele não estar funcionando. Tá daí, voltando, tá tudo certinho. Eu achei o poste, levantei minha mão, apertei. Quando ele começa a acionar o semáforo, o som sai aqui, onde eu apertei. Tá? Então, como você disse, o carro não vai ouvir. E sendo que, se eles procurassem uma entidade de classe, automaticamente existe, hoje a tecnologia permite, que automaticamente, quando o semáforo lá em cima fica vermelho para o motorista, toque lá em cima o semáforo. Ele toca lá. Eu vou falar para você, quando a gente briga, quando a gente fala, não é só para o deficiente visual. Por exemplo, uma característica do deficiente visual, se você soltar ele em linha reta, sem referência, que é a do piso tátil, ou é de usar a parede, o cano da parede, então numa travessia não tem referência, você não tem nada em nenhum lugar, você vai andar em linha reta. Você não consegue andar em linha reta. Ou você vai andar para o lado da rua, ou você vai andar para o lado dos carros que estão parados. Isso é porque o deficiente visual perdeu a visão ou sem visão, não tem lateralidade. Que o que guia a pessoa é o olhar. Então ele acha que ele está andando reto e está inclinando. Se o semáforo sonoro estiver lá em cima apitando, você segue a referência, você anda embaixo dele em linha reta. Porque ele vai servir de referência. Aquela referência que você tem de toque, você vai ter de som lá em cima. É bom para o deficiente visual? Ótimo. É bom para o cadeirante? Ótimo, que ele também tem lá, sabe? É bom para a pessoa idosa que enxerga menos? Ótimo que ele está. É bom para a pessoa idosa que a visão já não é a mesma? É bom para todo mundo. E é bom para o motorista também. E é ótimo para o motorista, que ele vai lá em cima, só se ele tiver com o som estralando lá, que ele não vai ouvir. Então, são coisas pequenas. E não é caro, é só acoplar no semáforo sonoro existente hoje, é só acoplar lá um dispositivo que fica vermelho, automaticamente toca, sabe? Mas não, imagine o poste, quanto que não gastaram para comprar, são 120, tem poste que comporta 2, um para cada lado, mas são miseravelmente aí, 60 postes colocaram, instalaram, diminuíram a calçada de espaço, que são postes de ferro grossos, não precisava ter isso. A economia que eles teriam com a compra desses postes, eles comprariam uns 15, 20 dispositivos para colocar. E eu estou falando isso porque eu sei, eu estive no Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro, vendo essas possibilidades assim, mas só a toque de curiosidade, porque eu acho que isso é uma função do poder público. O poder público tem, sim, que tornar a cidade acessível
mas ela tem que perguntar para quem vai usufruir. Tá? Isso é política pública que tem que estar no topo da lista, né? Exatamente. Volto a dizer, nada para nós sem nós. Eu, deficiente visual, o Joaquim, a Maria, o Pedro, seja quem for, eles sabem qual é a nossa necessidade, os que são deficientes visuais. E, infelizmente, o secretário de Mobilidade Urbana, ele vai lá no computador, isso aqui é bonito, legalzinho, vou colocar. Não estou dizendo que é assim, tá? Não estou dizendo que é assim. Quer dizer, quando começaram a instalar isso, há uns 2 anos atrás, eu falei, pô, existe... Não, mas esse semáforo sonoro, ele é acoplado, ele só pode ser assim, não pode mudar. Eu duvido. A tecnologia do jeito que é hoje, eu duvido. Hoje eu não conheço o secretário de Mobilidade Urbana, que é quem cuida disso hoje, né? Eu não posso falar o que ele pensa, mas eu tinha uma boa amizade contigo, o secretário de Mobilidade Urbana, a gente até se dava muito bem, mas ele falou, não, o nosso sistema é um sistema semáforo que ele vai apitando um por um, tem temporizador, essas coisas, não dá para comprar. Eu falei, eu acho um desperdício, e a gente não pode, não tem tu, vai tu mesmo. A gente tem que reivindicar melhorias, que vai ser bom para a cidade e vai ser bom para a pessoa que vai se usufruir disso com a indicação lá em cima. Semáforo sonoro, eu estou falando, tá? Vamos falar um outro direito que todas as pessoas têm e a gente vê que as pessoas com deficiência são as que menos usufruem, que é o direito ao lazer, aos espaços públicos de recreação, enfim. Vamos lá, a cidade é cheia de equipamentos de ginástica ao ar livre. Tem algum adaptado para pessoas com deficiência? Na Escola Madre Cecília, tem um. Só lá? Mas eu nem sei se é adaptado. Porque o que acontece? Qualquer equipamento que eu vá hoje, eu tenho que ter alguém, um personal para me acompanhar. Tá? E se eu quiser usufruir na Santa Terezinha, nos bairros que tem, certo? Pro deficiente visual, a gente que trabalha com o desporto paralímpico, e a gente está acostumado a frequentar academia, não precisa de adaptação. Então a gente faz levantamento, agachamento, levanta peso, abaixa peso, faz supino, a bicicleta, a esteira. A gente não precisa de adaptação, mas a gente precisa de uma pessoa para a gente não tropeçar no meio dos outros aparelhos. Tá? Então, quer dizer, ou eles colocam o piso tátil na academia, o que vai ser impossível. Isso aí, nem utópico não é, isso é... E para pessoas que precisam de outros agora, assim, equipamentos, como que um cadeirante vai entrar para fazer uma abertura de perna? Ele não consegue nem sair da cadeira dele e entrar. Por quê? Devem haver adaptações. Não é, assim, infelizmente, não é o nosso foco, o nosso é deficiente visual. Mas o cadeirante deve saber se existem, né? O interessado, quem pratica esporte, quem sofre para tentar se preparar fisicamente, porque no esporte hoje o físico é tudo, né? O preparo físico é tudo, né? Então, a gente pensa em pessoas que usam órteses, né? Andador. Sim. Então, quer dizer, a nossa realidade de deficiente visual, ela é mais fácil em várias esferas. Tem as dificuldades que são maiores em outras, mas, por exemplo, nessa questão de academia ao ar livre, academias mesmo indoor que a gente tem dentro das academias mesmo de ginástica, a gente consegue se virar bem, desde que exista uma pessoa que te acompanhe, né? Nós temos um problema também de muitos buracos não sinalizados, até para quem enxerga, Luiz. A cidade tem um problema muito sério no seu leito carroçável. Desníveis, buracos, enfim, né? Ondulação excessiva. Eu, por exemplo, assisti um dia desse, um cadeirante, andando na Avenida do Povo, que é uma avenida bastante movimentada, uma das principais avenidas da cidade. A ondulação
né? O caimento de água dela é muito radical até, né? A cadeira estava torta e eu estava até falando, meu Deus, essa cadeira vai virar, porque eu estava andando no cantinho da calçada e é muito abaulada, né, a Avenida do Povo. Sim. E nos seus cantinhos elas são bem desniveladas. O trânsito que é lá, e aí qual que é o ideal do cadeirante? Ele deveria andar na calçada. Mas você fala, na calçada, a calçada, primeiro que não tem a rampa para ele acessar, às vezes, né, a calçada. Eu falo, o primeiro obstáculo da pessoa que usa cadeira de roda é a guia. Ela não consegue subir a guia, se ela não tiver uma rampa. Aí ela vai andar na calçada, a calçada está desnivelada, está esburacada, como você falou. Tá sem nada. Aí o que ela vai fazer? Ela vai ter que andar pela rua. Além dela pegar esse desnível aí, que às vezes chega até mais de 1 palmo, né, do asfalto, a guia, aquele cantinho, tem ainda o risco de ela se morrer atropelada. Porque não existe, e nem sempre tem aquela ciclovia, né, que ela poderia usar. E quando tem bueiro, ainda é mais... Não, quando tem bueiro, ainda. se a roda entrar naquele vão do bueiro, quebra, não sai mais. Certo? São realidades que a gente tem conhecimento, a gente não vive isso, nós deficientes visuais. Mas a gente sabe, porque nós temos o conselho, nós temos grupos aí, e nós temos amigos entre nós também, né, que sofrem bastante. Bom, a cidade tem muito que adaptar, né, para a gente poder dizer que ela é inclusiva, né? Sim, sim. E falando nisso, a gente tem as questões, por exemplo, do jovem, ele precisa acessar as escolas, universidades, né, faculdades. E a gente percebe que as escolas e etc., faculdades, as instituições de ensino de Taubaté, elas também, assim, elas têm o mínimo do mínimo do mínimo, né, de adaptação. Como é que está acontecendo isso hoje? Está havendo algum diálogo nesse sentido? Porque, por exemplo, a gente tem prédio da Unital que tem 2, 3 andares, 4. Nenhuma acessibilidade Unital. Raríssimo. Nós temos o NAP, que é o Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência, né, a Educação Especial, né? Mas é na esfera municipal, que faz o atendimento de todas as necessidades da inclusão, integração do deficiente, seja qual for ele, na escola. Então, quer dizer, o NAP, por ser um órgão municipal, ele tem que trabalhar na esfera do município. Então, as escolas municipais, o NAP tem que cuidar da acessibilidade, piso tátil para deficiente visual, rampa de acesso para cadeirante, os banheiros adaptados para quem é ostomizado, que usa aquelas bolsinhas, né? E a gente não sabe até que ponto isso acontece, mas existe esse projeto do NAP, que inclusive as pedagogas que atendem são especialistas em cada deficiência, né? Que enquanto ele está na sala de aula, nem todos os dias sempre tem uma professora capacitada naquela deficiência para estar acompanhando esse deficiente. Porque assim, o público é bem menor. Então tem uma escola municipal que tem 400 alunos, às vezes ela tem 2 deficientes, vamos usar o nosso caso, visuais. Então, uma professora vai atender esses 2 ali 1 vez, 2 vezes por semana, não sei. Em outra escola tem 3 ou 4. Então já existe esse trabalho de atendimento. Agora, a questão da acessibilidade, tem que se procurar o NAP. E aí entra a Secretaria de Educação, que também tem que fazer esse tipo de adequação nas escolas, né? Que é a acessibilidade. Principalmente as nossas faculdades e universidades, porque aqui em Taubaté a gente não tem ensino superior público. Não tem. Né? A gente só tem ensino superior privado, que cobre as mensalidades, enfim. Então eu sinto falta de elevadores, eu sinto falta de mecanismos para que a pessoa possa se locomover com independência. Sim. Dentro da instituição de ensino. Sim, não, a pessoa no prédio da assistente social mesmo, ela não tem aula no 2º andar. Não tem, ela não consegue. Um cadeirante não faz um curso, porque ela não consegue entrar na escola. Não vamos longe, vamos nos nossos fóruns.
no fórum criminal, como que a pessoa sobe no segundo andar? Que é ali na Silva Barros. Só se pegarem no colo, como já aconteceu, do juiz descer para ouvi-la numa sala lá embaixo. Fórum civil, que hoje tem o promotor, que é responsável pelas causas da pessoa com deficiência. Tem uma promotoria para qualquer tipo de denúncia ligada à causa da pessoa com deficiência, vai procurar lá. É uma escada em L, subindo em L. O cadeirante não sobe lá. Um órgão para cuidar das questões das pessoas com deficiência não é no piso térreo. Então, é lá em cima, no segundo andar. E eu vivenciei as duas coisas. Mas como eu digo, para mim, para nós deficientes visuais, uma escada não é o problema. O problema é quando eu sair da escada e não tenho podo tátil para me saber para onde eu vou. Então eu tenho que falar, olha, eu paro ali na ponta da escada, ó, preciso ir no gabinete tal. Começa pela prefeitura, né, que é o prédio mais visitado diariamente por todos os munícipes, que precisa parcelar dívida, precisa conversar com a gestão pública sobre N coisas, né, ir aos departamentos, buscar e levar documentos diariamente. E não é um prédio que tem acessibilidade. Eu sou um frequentador assíduo da prefeitura, por N motivos, né, que a gente tem nas nossas demandas da associação, que você precisa tirar uma certidão daqui, um título dali, e conversar, ter uma reunião com alguém ali, um assessor, até mesmo reunião que a gente teve com o prefeito, não esse atual. Eu chego muito bem, eu chego lá na entrada da prefeitura, o guarda me acompanha. Que eu não tenho, eu já perco o meu direito de ir e vir sozinho. Eu ponho a mão no ombro da pessoa e ela vai me levar onde eu tenho que ir. Então, quer dizer... Você acaba perdendo a independência, né? Sim, você acaba nada acessível. Escada. Para cadeirante, então, um cadeirante não chega no gabinete do prefeito, que é lá no segundo andar. Só a escada. Assistir o jogo ainda nos campos de futebol da cidade, né? Não. Impossível, né? Não, então, tem que achar um cantinho. No Joaquinzão mesmo, eu cheguei, nós fomos assistir o jogo do Taubaté, eu com foninho de ouvido, e uns amigos cadeirantes, eles ficaram na entrada, eles não chegaram na arquibancada. Passa por baixo da arquibancada, tem a entrada para a arquibancada. Ele ficou ali, porque o degrau ali acaba, quando você acessa as arquibancadas, já é um assento, né, para você sentar ali. Não vai, então ele ficou ali, parado, atrapalhando quem andava, né? Então, isso afeta a segurança também, né? Porque, por exemplo, um lugar assim como a Avenida do Povo, num grande evento como Virada Cultural, Carnaval, 7 de setembro, né? Que fica muita gente ali, não é difícil acontecer algum tipo de incidente que as pessoas têm que sair correndo. Claro. Como é que fica a segurança da pessoa com deficiência, né? Não. Então, na verdade é assim, é o que eu falo, a gente tem o direito de ir e vir para qualquer lugar que a gente queira. Por que muitos de nós não vão? Porque você sabe que você não vai ter condições de ficar. Você não tem segurança para sair do lugar. Não, você não tem. Pô, eu quero sair para um barzinho para me reunir com meus amigos. Tem um degrau. Eu preciso ir no fórum civil para uma demanda lá. Eu paro lá embaixo, o cadeirante, né? Sabe, então, a questão da acessibilidade, como eu disse, infelizmente, a nossa geração vai embora, dos nossos filhos, nosso neto, e não vai estar completo. Mas a gente espera que se dê continuidade do que já tem, para melhorar. Então, quanto mais a gente diminuir, e principalmente procurar o público interessado. Não fazer, porque a gente costuma dizer assim, o tiozão, né? O tiozão que fez já tem errado. Não pergunta para o público-alvo. E o nosso lema, a nossa frase é essa: nada para nós sem nós. Eu quero fazer para você, vamos lá, eu quero colocar um piso tátil. Aqui, quem que tem que procurar? Somos nós. Nós, quando a gente pegou 10 anos atrás, coloque o piso tátil aqui, esse que é aprovado.
por gentileza, coloque o piso tátil igual aquele que está na Praça do Epaminondas. A gente pediu aquele. Só que no contrato com a empresa que foi feito, estava lá na licitação. Piso podotátil, aprovado pela BNT. Eles foram no quê? Que é no intertravado, que um entra no outro, né? E colocaram o piso tátil ali. Poderia ter colocado o da Praça do Epaminondas, não pelos ladrilhos, mas pela facilidade que tem de fazer o rastreamento. E como é que fica o transporte público, né, para pessoa com deficiência, né? Numa escala de 0 a 10, Taubaté está em que nível? Vamos lá. O deficiente visual ele tem duas opções hoje. Ele pode sentar no banco da frente, se tiver vaga, né? Porque muita gente não dá vaga, a pessoa fica sentada. O deficiente, estou falando da nossa realidade, tá? O deficiente visual senta no banco de trás, ou entra por trás e tem lá um espaço que é uma cadeira que abaixa para o deficiente visual, e se tiver cão-guia, lado. E tem a rampa de acesso, a rampa para cadeirante. Quer dizer, voltamos à realidade, um trabalho muito bom, muito bem feito pelo CONDEF, com o apoio das entidades de classe. Todos os ônibus de Taubaté têm que estar adaptados, mas todos os dias 15, 20% dos ônibus está com algum problema no elevador, né? E ainda tem a questão da consciência das pessoas, né? Pega um deficiente visual que está ali pendurado ali e não dá o lugar para ele. Também, certo? Direitos iguais, a gente luta tanto por direitos iguais, sim, mas tem uma cadeira específica ali para deficiente visual com guia, e a pessoa está sentada ali e não levanta, entendeu? A gente nem fala em nós, que a nossa idade ainda, né? É bom, mas você tem deficiente visual idoso, você tem deficiente visual grávida, você tem deficiente visual idosa, né? E com dificuldade de locomoção, e ele fica com a bengala numa mão, com a mão tem que segurar lá em cima. Também de questão de educação e consciência da pessoa. Mas, nos nossos ônibus, tirando a superlotação, já como eu disse, tem muita coisa para melhorar, mas a gente tem esse tipo de ferramenta para usufruir. Os cadeirantes, os elevadores, e para os deficientes visuais, lá na frente ele pode sentar lá, ou ele entra atrás e senta na cadeira que tem inclusive espaço para o cão-guia. Já melhorou muito, mas, né? Luiz, e quem fiscaliza essa questão dos aparelhos nos ônibus que não funcionam, como você falou, né? Secretaria de Mobilidade Urbana. Mas essa fiscalização não existe, ok? Bom, pelas quebras dos ônibus, eles teriam que ter uma frota totalmente carroçável em condições e ter mais uns 20% ou 10% de ônibus reserva. Quebrou a rampa, não é toda viagem que tem o elevador, que tem cadeirante para entrar no elevador. Então, quebrou a rampa, eles só vão trocar o ônibus quando alguém reclamar. Eles não têm a consciência de, quebrou a rampa aqui, o elevador aqui. Não troca, só vão... Porque se o dia inteiro nenhum cadeirante precisar usar o elevador, eles não vão trocar o ônibus. Eles vão continuar com o ônibus quebrado. Até aparecer um cadeirante que não vai poder entrar no ônibus porque o ônibus está quebrado. E aí que se o cadeirante, né, vai ligar para a ABC, vai ligar para a prefeitura, para a ouvidoria, para cobrar, aí ele vai ter que esperar mais um outro ônibus que não vai ser aquele que ele vai pegar. Então, bastante complicado. Consciência. Não, e outra, o que a gente tem? Não adianta você falar, não tem elevador, o cadeirante. Não tem, tá bom, eu pego o próximo. Não. Tá aqui, tem elevador, carro número tal, o elevador não funciona. Até porque é um constrangimento. Eu já assisti o motorista descer, pegar a pessoa no colo e levá-la para dentro. Sim. Embora seja um ato, né, de empatia, um ato solidário. Mas também é altamente constrangedor uma pessoa que você não conhece, não tem nenhum vínculo, nenhuma intimidade, te pegar no colo. Sim, e além de que às vezes, como eu disse, tem um ostomizado que carrega aquela bolsinha
escrotal, né? Ali, então ela vai ter que carregar aquela bolsinha que ela fica escondidinha na cadeira ali, né? E aí ela vai ter que tirar aquilo da cadeira, levar, é constrangedor, entendeu? E nem todo profissional é treinado para isso. Não, e nem todo faz. O cara fala, ó, eu não vou levar não, vai esperar a próxima. E o motorista que ele às vezes até tem a consciência, pô, não pode parar a linha, eu tenho que tocar, espera o outro ônibus. É assim, simples assim, tá? E aí a pessoa tem os seus direitos cerceados. Tem os direitos cerceados. Olha, então, nós melhoramos muito da questão do transporte público, como eu disse assim, mas também na questão da carteirinha. A pessoa, para tirar a carteirinha é outra coisa. Para renovar a carteirinha de ônibus, ela tinha que ter um laudo com no máximo 3 meses de validade. Então, quer dizer, eu saí com o meu laudo hoje, lá da policlínica, eu já tinha que marcar consulta. Porque até eu ter direito a outra consulta, já venceu esse laudo. Então, eu vou renovar essa aqui. Quando passar um ano, que era um ano de validade, eu não tinha o laudo ainda. Eu ia ficar 3 meses além daquele prazo, então eu já tinha que marcar. Hoje não. Hoje a gente fez um trabalho muito legal com a ABC. A ABC entendeu, né, o nosso... hoje toda pessoa que tem a deficiência visual severa atestada no seu atestado, só vai renovar depois de 5 anos. E renova automaticamente. Ela não precisa mais do laudo. Se ela utilizou o ônibus, isso foi uma briga nossa. A gente tem vereador que ajudou, a gente não vou citar nome porque ela não precisa, né? Dessa propaganda, que a gente foi, reuniu, a ABC entendeu. Volto a dizer, o secretário de Mobilidade Urbana à época baixou o decreto, mandou para a ABC entendeu. Então hoje, uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, que ela está no CID permitido, ela só vai renovar depois de 5 anos. Mas como que ela vai renovar? É só ela passar, a carteirinha só vai ser bloqueada, por exemplo, Covid. A pessoa faz 2 anos que não entra no ônibus. A pessoa pode entender que a pessoa morreu, que a pessoa perdeu a carteirinha. Então, se essa carteirinha passar de novo, vai ser bloqueada. Aí ela vai ter que ir lá aprovar. Mas se ela usou a carteirinha constantemente, está usando a carteirinha, ela usando, porque tem parentes também que pegam a carteirinha do deficiente para usar, né? E aí quando passou, por exemplo, meu filho pegou minha carteirinha, não tem dinheiro para pagar o ônibus, vai lá, pegou minha carteirinha e passou lá, bateu a foto, bloqueou a carteirinha, que não sou eu. Aí eu vou ter que ir lá falar que meu filho pegou minha carteirinha sem eu saber. Às vezes, eu posso ter emprestado para ele, tá? Mas eu vou lá falar que não emprestei. Estou sendo realista, que é o que acontece, tá? Eu estou fazendo meia-culpa de nós também, sabe? Porque existe também a pessoa que só quer o venha a nós, ao vosso reino nada, tá? Tem N coisas que acontecem que a gente não pode ver só o lado também do mal das coisas que faltam para nós, mas as coisas que a gente podia fazer para melhorar também, tá? Então isso aí é bloqueado. A pessoa ficou 2 anos, 3 anos sem usar, de repente usou, vai bloquear para saber se é a pessoa mesmo. Ela vai lá, prova que está vida, renova. Ela bloqueou porque outra pessoa usou, ela vai ter que ir lá provar que não foi ela que emprestou, que não deu. Então assim, melhorou muito. Hoje também tem o governo do estado, você pode colocar o teu CID no RG. Você já não precisa de laudo para nada, nem para ônibus, nem para qualquer direito que você tenha que precise de um laudo médico que pergunte. Já está no CID, no RG da pessoa. Então melhorou muito. E aqui em Taubaté, principalmente. Eu não sou uma pessoa que defende o poder público, que defende a empresa de ônibus, que defende a acessibilidade. Eu sou uma pessoa justa. O que é certo, e o que está errado, eu também falo. Vamos falar um pouquinho de tolerância e intolerância? Vamos lá. Como é que as pessoas em Taubaté hoje, depois de tanta mídia, de tanta coisa que foi feita já por instituições e campanhas e tal,
Como é que ainda está essa questão, né, da tolerância e da intolerância das pessoas para com as pessoas com deficiência? Olha, eu acho que a gente vem num processo de evolução grande, tá? Infelizmente, logo lá 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha um público de pessoas idosas, que não tinha essa preocupação, que os deficientes visuais não saíam de casa, que os cadeirantes só ficavam na porta de casa, eles não corriam atrás de serviço, não tinha lei de cotas, eles não corriam atrás de lazer, porque não tinha. Quer dizer, e o público foi se renovando, os jovens adultos de hoje têm mais consciência, mas ainda tem muito que melhorar. Você chega no shopping, a sua vaga de estacionamento está ocupada por uma pessoa que não tem deficiência, no supermercado, onde não tem o piso tátil, você está usando a bengala no canto da parede, a pessoa está sentada ali e você bate a bengala na pessoa, a pessoa ainda te xinga. Então, tem tudo isso. Então, quer dizer, melhorou muito, tá? Eu falo por mim que eu ando direto pela rua da cidade, mas tem coisas para melhorar. Questão de educação. A gente sempre vai esbarrar na questão da educação das pessoas, da consciência das pessoas e na solidariedade, né? Que começa com solidariedade e a pessoa pode depois fazer com que isso faça parte da vida dela, né? Saber que existe a diferença, mas a diferença não é para a pessoa ficar reclusa dentro de casa. Ela está saindo, ela está estudando, ela está trabalhando, ela está passeando, está namorando, está fazendo as coisas que não fazia. Uma pessoa com deficiência há 30 anos atrás, visual, ela era fadada a morrer solteira. A física, a intelectual, a visual. Existir e não viver, né? Porque ele não tinha nenhum tipo de vantagem que fizesse. Primeiro que a família protegia, até hoje tem pessoas, pais de pessoas com deficiência, que não deixam a pessoa sair dentro de casa. Porque não, você vai cair no mundão aí, num mundo que não está preparado. Se a pessoa não meter as caras, ela vai morrer dentro de casa. E é isso que a gente sempre fala. A superproteção atrapalha, Atrapalha, né? E muito. Eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem até hoje em dia. Melhorou muito. Mas a prática de esporte, imagine você, uma pessoa que ficou 20 anos dentro de casa, você leva ela para... Ela vai aprender braille, ela vai usar bengala, ela vai praticar esporte. O primeiro campeonato que tem, nós vamos viajar lá para o Rio Grande do Sul, vamos ficar uma semana lá. O pai não deixa. Não, como? Como é que meu filho vai? Isso aqui, pô, ele vai, como qualquer um vai. Você tem... o pessoal nosso das Paralimpíadas aí, que a gente tem uma das equipes mais fortes do mundo. São pessoas que moram sozinhas, estudam, vivem do esporte. Moram sozinhas, usam o direito de ir e vir. Sabe por quê? Cortaram o cordão umbilical, a superproteção, tá? A gente mudou totalmente o foco, mas entramos nisso, que é legal também falar que a superproteção da família atrapalha e muito a independência e a liberdade, né, do deficiente visual. Eu sempre falo assim, a gente conhece algumas, eu falo, mãe, se ele casar, a senhora vai na lua de mel com ele? Pois é. Mas, Luísa, você falou de evolução e eu acredito nisso porque hoje a gente chama de superproteção. Sim. Eu acredito na superproteção. Sim. Mas antes tinha o fator vergonha. Também. As famílias tinham vergonha de admitir e de mostrar para a sociedade que tinha um PCD em casa. Também. Inclusive, ele era criado lá no quartinho do fundo, né? Sim. Eu tenho histórico familiar disso, por isso que eu estou tocando nesse assunto, que é extremamente delicado e dolorido. Não, a gente pegou uma criança que ela comia com a mão, ela é tratada como um animal. Tanto é que a gente entrou no conselho tutelar, ela foi para uma instituição e ela comia com a mão, ela é tratada como um animal, não sabia nada. Ela tinha o cognitivo de preservado, mas ela estava se tornando deficiente intelectual, porque
Em 6 meses que ela ficou na instituição, ela evoluiu de uma maneira, começou a aprender braille e ganhou o malfadado LOAS, BPC. LOAS, que é aquilo que a pessoa, né, tem direito, né, o deficiente visual, com renda baixa, né, baixa renda. A família descobriu, pegou, levou o menino embora. Meu Deus. Então, por quê? E aí não há o que se fazer, Luiz? Não há o que se fazer, porque a família tem direito adquirido para a criança, né? É menor de idade. Mas aí não fica aí uma criação assistida pelo Ministério Público? Ou sim, pelo se o Ministério Público concordar, sim. Mas o que acontece? A gente não tem centros capacitados. Então, quer dizer, o que se preconiza é que a família cuide do seu. E uma pessoa que é menor e eles prometem que vão tratar bem a criança, não, a gente já sabe como é que é, o dinheiro tem que ser revertido para ele. Mas não. Quando ele foi buscar, essa criança era de Olambra, na região de Olambra. A gente tinha um associado nosso que foi morar lá, em Olambra, conheceu essa família, viu a situação da pessoa e nós conseguimos articular para trazê-la para cá para ser capacitada. Melhorou muito. Quando a família veio visitar, viu que ele já comia com garfo, colher, né? Que ele já estava limpinho, sentado à mesa. Para você ter uma ideia, ele fazia as necessidades deles na roupa, que ele não utilizava banheiro. Negligência, mas isso não é crime, Luiz? Não tinha que ter feito uma intervenção diferenciada? Então, foi o que foi feito. Houve uma conscientização da família deixar trazer, e quando a família descobriu esse benefício, levou embora e falou que a partir dali ela cuidava. Então, só que daí a gente não soube mais dela de Olambra, né? Então, a gente espera que a família tenha. Duvido. Mas, pelo que a gente viu, que a gente sentiu quando a gente conheceu, duvido. Corre o risco dele ter regredido tudo de novo. Mas, usando o otimismo, a gente espera que tenha progredido. Direitos humanos faz o que num caso desse? Tem que ter denúncia, né? Tomara que não aconteça mais isso e que lá em Olambra alguém esteja olhando para essa pessoa, né? Sim. E o meu amigo não está mais em Olambra, é esse que é o problema. Perdão. Luiz, eu vou voltar um pouquinho na questão de aparelhos públicos de lazer e cultura. Sim. Porque eu me lembrei de uma coisa aqui. Em Taubaté nós temos teatro, nós temos 5 museus, né? Nós temos aí eventos que acontecem fora desses espaços, né, de teatro e de museu, mas que também são eventos para todos. Aberto. Como é que fica a acessibilidade? Por exemplo, você consegue ir numa galeria de arte, apreciar o que está acontecendo lá? Eu estou falando de audiodescrição, estou falando de braille, estou falando de outros tipos, né, de equipamentos de acessibilidade, em que eu não percebo muito em Taubaté. Então, como é que é para você isso? Então, qual que é a realidade, né? Bom, para eu circular em qualquer desse espaço, eu, deficiente visual, eu acesso. O cadeirante, se não tiver uma rampa, ele não entra. Mas como que eu vou entender o que é aquela obra que está aquele quadro lindo de... Como é que é? A gente tem um artista muito famoso aqui. A pessoa que está comigo, do meu lado, ela está lendo o que está escrito ali. Então, nós apresentamos para a Prefeitura de Taubaté um projeto chamado Acessibilidade nos Museus. Então tem um quadro enorme lá, uma obra de arte lá, uma peça, que está tudo transcrito para a língua comum. Nós nos propusemos a transcrever em braille e colocar do lado, para que o deficiente visual chegue lá e leia em braille. Não deu continuidade, porque foi logo que começou a pandemia, né? Acabou. Então nós já procuramos em algumas vezes para tentar voltar esse projeto, mas eu ainda considero precoce, tá? Eu acho que a gente tem que tentar retomar isso a partir do segundo semestre, mas nós temos essa preocupação de colocar para o deficiente visual, tornar tudo acessível, porque a pessoa tem que saber que o quadro que está ali não é um quadro de Picasso, é um quadro de Monet, né?
Tem uma obra de arte ali que são latinhas amassadas, tem que estar ali. Quem fez, o autor, qual é o diâmetro da peça, qual é a altura, o que é feito. Então, é uma preocupação, não existe hoje. Hoje, para mim, e eu, deficiente visual, ir no museu, se eu não tiver uma pessoa que fale para mim, eu não sei o que é. Bom, mais simples, né, e menos dispendioso seria fazer em braille. Então, mas eu acho que em épocas de tecnologia avançada como é a nossa, podia ser uma audiodescrição, gravado, uma gravação, pode gravar, coloca um fone de ouvido, sim, também. Totens, né? Então, qualquer coisa interativos. que descreve, porque também, se eu não tiver uma pessoa, se eu for entrar sozinho no museu, se não tiver uma pessoa para mim que falar, ó, tem uma transcrição em braille aí do seu lado, eu não vou saber. Pode estar ali do lado a transcrição em braille da peça. Se eu não tiver alguém me orientando, eu não vou saber. Pode ter o totem ali. Se eu não souber que aquele totem ele vai falar para mim, ou fone de ouvido, eu não vou saber. Então, eu queria que você me falasse dos seus sonhos para uma cidade mais inclusiva. Primeira coisa, integração da pessoa com deficiência visual no trabalho, no esporte, na saúde e tudo. Eu sou um cara que eu não quero vantagens. Eu acho que o mesmo direito que eu tenho, você tem. Só que eu tenho uma necessidade diferente. Eu posso pegar a mesma fila que você pega para ser atendido ali na policlínica, 8, 10 pessoas na sua frente. Só que eu preciso que a pessoa que está na minha frente me avise, ó, a fila andou. Senão eu vou ficar travando quem está atrás de mim, entendeu? Então, esse é um trabalho de conscientização, que a gente tente, dentro das possibilidades, o máximo possível de acessibilidade, mas acessibilidade com qualidade, para que o meu direito de ir e vir não atrapalhe o seu direito de ir e vir. Eu ficar perdido numa calçada e bater minha bengala na tua perna e ainda você correr o risco de você, por não entender, achar que eu estou agredindo você, entendeu? E me xingar e me bater, porque não tem o piso tátil na calçada, sabe? E incluir a inclusão em todos os sentidos, sabe? Eu sou um cara assim muito otimista nesse sentido, que eu acredito que eu deficiente visual, não eu Luiz, eu já tenho a minha vida, né, direcionada, eu já sou assim um entusiasta da causa, a gente tem associação para isso, mas eu quero que a pessoa com deficiência visual, motora, intelectual, que às vezes até depende de outra pessoa, que ela queira estar guardadas as devidas proporções no mesmo nível de direitos e deveres de uma pessoa, entre aspas, normal. Essa que é a cidade. Eu não quero ser tratado como coitadinho, mas também eu não quero ser tratado como inferior, sabe? E também não quero ser tratado, ter vantagem assim, não, tá na fila, tem uma fila de 30 pessoas na fila, você segue, você vai lá na frente. Não precisa. Eu quero, como eu disse, eu quero seguir a fila, mas que em tudo seja igual, sabe? Eu não quero que uma pessoa se aproveite de mim no Uber, que eu pego o Uber, e ela sabe que eu cego, ela muda o caminho, para fazer um caminho mais longo, para ganhar mais, entendeu? Sendo que a gente tem tudo no programa de voz no telefone, sabendo que o preço que eu pago já vem indicando. A pessoa se aproveita, porque a pessoa é deficiente visual, para mudar o caminho, ou de repente a pessoa se oferece para ajudar, e a gente aceita. E chega ali na esquina, vira a esquina, rouba o celular, puxa a carteira, acontece, sabe? Mas se a gente não, como todo mundo, nós, deficientes, visuais ou não metermos a cara, a gente nunca vai estar em igualdade de condições com a sociedade. É isso que eu quero. Igualdade na sociedade, entre todas as pessoas, independente se ela seja um cientista que está cuidando lá da cura do câncer, ou ela seja um deficiente visual que está começando a aprender o braille. O direito de ir e vir, o direito de atendimento, o direito de qualquer que seja o setor da sociedade tem que ser igual. Esse é o meu sonho. E por onde você acha que começa esse seu sonho? Pelos gestores públicos ou pelas pessoas que vivem nessa bolha chamada Taubaté?
Começa com a valorização do nosso o Conselho de Assistência Social, o Conselho das Pessoas com Deficiência, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, o Poder Público Federal ali, Legislativo, né, Judiciário, se organizando e criando leis, exigindo articuladamente. Eu não posso ver o meu lado sem olhar o lado de outro. Eu não quero que uma coisa que seja feita para mim vai prejudicar o outro. Então, uso integração. Por que hoje quem está no CONDEF, que é o Conselho de Deficiente, sabe o que está fazendo? Quem está dentro da sua organização social sabe o que precisa. Quem está no poder público precisa de orientação. E a orientação ele vai buscar com quem? Com quem nada para nós sem nós. Vai procurar com quem vai utilizar o benefício. É isso.